O sol de Cartago queimava impiedoso sobre a arena de pedra, mas não era o calor sufocante que fazia Perpétua tremer. Seus dedos, outrora delicados e perfumados com óleos preciosos, agora arranhavam a terra seca e ensanguentada, enquanto suas pernas despidas da dignidade que sua posição social um dia lhe conferira, cediam sob o peso de meses de cárcere. O rugido ensurdecedor das feras ecoava pelas paredes circulares do anfiteatro, misturando-se aos gritos selvagens de uma multidão sedenta de espetáculo. Ao seu lado, Felicidade, jovem escrava, cujo nome carregava uma ironia cruel diante do destino que as aguardava. Fechava os olhos com força, suas lágrimas traçando sulcos limpos em seu rosto, coberto de poeira e suor. O cheiro acre de sangue, urina de animais e o odor pútrido do medo humano impregnavam o ar espesso, enquanto o mármore frio das arquibancadas refletia o sol como lâminas cortantes sobre suas peles expostas. Era o ano 203 da era cristã, e o Império Romano, em toda sua majestade e crueldade, preparava-se para testemunhar mais um espetáculo de fé transformada em martírio. Como duas mulheres de origens tão distintas chegaram a compartilhar o mesmo destino terrível nesta arena de morte. Como a filha de uma família nobre e uma escrava grávida se encontraram unidas por uma fé que o mundo considerava subversiva e perigosa. A história começara meses antes, nas ruas perfumadas de Cartago, quando Víbius Perpétua ainda caminhava pelos jardins de mármore de sua vila familiar, seus pés descalços afundando no musgo macio que crescia entre as pedras polidas. Filha de uma das famílias mais respeitadas da província africana, ela conhecia o peso da seda contra sua pele, o sabor doce do mel importado da Ática e o som suave das harpas que ecoavam pelos corredores de sua casa durante os banquetes noturnos. Seus dias eram preenchidos pelo aroma de rosas que suas escravas espalhavam em sua banheira de mármore, pelo toque suave dos cosméticos aplicados com pincéis de pelo de Marta e pela brisa fresca que vinha do Mediterrâneo, carregando consigo o sal e as promessas de terras distantes. Aos 22 anos, Perpétua possuía tudo aquilo que uma mulher de sua posição poderia desejar: beleza que inspirava poetas, riqueza que abria todas as portas e um filho pequeno cujos olhos brilhavam com a mesma inteligência que ela herdara de seu pai. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. Nem mesmo quando começou a frequentar secretamente as reuniões cristãs nas catacumbas da cidade, naqueles túneis úmidos e escuros, onde o cheiro de terra misturava-se com o aroma de incenso barato e velas de sebo. Perpétua descobriu uma verdade que sua educação privilegiada jamais havia lhe oferecido. As palavras do jovem sacerdote Saturo ecoavam pelas paredes de pedra com uma força que fazia seus ossos vibrarem, enquanto suas mãos, acostumadas apenas ao toque de tecidos finos, aprendiam a segurar as mãos calejadas de escravos, artesãos e mendigos que partilhavam da mesma esperança. Foi ali, entre sombras dançantes e orações sussurradas, que conheceu Felicidade, uma jovem escrava cujo ventre começava a se arredondar com uma criança que nasceria na mais absoluta pobreza, mas que carregava nos olhos uma serenidade que todas as riquezas de Perpétua não conseguiam comprar. Felicidade havia crescido nas cozinhas fumegantes das casas romanas, suas mãos pequenas aprendendo desde cedo a distinguir temperos pelo cheiro, seus pés descalços conhecendo cada irregularidade dos pisos de pedra fria. Seus dias começavam antes do nascer do sol, quando ainda podia sentir o orvalho da madrugada em sua pele, e terminavam muito depois que as estrelas já brilhavam no céu, quando suas costas doíam do peso de jarros d'água e cestas de roupas sujas. O som de chicotes estalando no ar era uma trilha sonora constante em sua vida, assim como os gritos de dor que ecoavam pelos pátios internos quando algum escravo cometia o menor deslize. Ela conhecia o gosto amargo do medo, a textura áspera da palha onde dormia e o cheiro azedo do suor misturado com lágrimas. Mas foi justamente nessa vida de sofrimento que a palavra de Cristo encontrou terreno fértil. Nas noites em que a dor nas costas não a deixava dormir,
Felicidade sussurrava orações que havia aprendido com outros escravos cristãos, sentindo uma paz descender sobre ela como um manto quente em noite de inverno. O contraste entre as duas. Mulheres era brutal e poético ao mesmo tempo. Perpétua conhecia a suavidade da seda, Felicidade a aspereza do cânhamo. Uma havia crescido entre jardins perfumados, a outra entre dejetos e resto de comida. Uma falava várias línguas com sotaque refinado, a outra mal dominava o latim básico necessário para obedecer ordens. Mas quando ajoelhavam lado a lado naquelas catacumbas frias, suas vozes se uniam em uma harmonia que transcendia toda a diferença social. Ambas haviam encontrado algo que nem a riqueza nem a pobreza poderiam oferecer. Uma esperança que não dependia das circunstâncias externas, uma fé que prometia dignidade àqueles que o mundo considerava descartáveis. A tempestade começou a se formar quando o édito do imperador Septímio Severo chegou a Cartago como um vento gelado do norte. As palavras gravadas em bronze soaram pelos fóruns como sentença de morte. Estava proibida a conversão ao cristianismo e ao judaísmo, sob pena de morte. O que havia sido sussurrado em segredo nas catacumbas tornou-se crime contra o Estado, e cada cristão passou a carregar uma marca invisível que poderia condená-lo a qualquer momento. O ar da cidade mudou. Onde antes havia apenas o cheiro familiar de especiarias e perfumes, agora pairava uma tensão palpável que fazia os cães uivarem nas noites escuras e as crianças chorarem sem motivo aparente. Sáturos, o jovem catequista que havia batizado ambas as mulheres, não conseguia dormir. Suas mãos tremiam quando segurava os pergaminhos sagrados, e seus olhos, um dia brilhantes de esperança, agora carregavam sombras profundas. Ele sabia que seus dias estavam contados, que cada sermão poderia ser o último, que cada oração compartilhada nas catacumbas poderia ser interrompida pelo som de soldados marchando. O cheiro de medo humano começou a impregnar até mesmo os lugares mais sagrados, misturando-se com o incenso e criando uma atmosfera sufocante que fazia as orações soarem como lamentações. Foi numa manhã fria de março que os soldados vieram. Perpétua estava amamentando seu filho quando ouviu o ruído inconfundível de sandálias militares marchando sobre o mármore de sua casa. O leite morno ainda escorria por entre seus dedos quando as portas de madeira maciça foram arrombadas com um estrondo que fez os pássaros do jardim voarem em pânico. Seus olhos encontraram primeiro o brilho metálico das armaduras, depois as faces duras dos homens que haviam vindo buscá-la. O bebê em seus braços começou a chorar, um som agudo que se misturou com os gritos de desespero de suas escravas, domésticas. O perfume de jasmim que sempre perfumara seus aposentos foi subitamente substituído pelo odor acre do ferro e do suor de homens em marcha. Seu pai, Víbia, surgiu como uma tempestade humana, seus cabelos grisalhos desalinhados pelo desespero e suas mãos trêmulas estendidas em súplica. "Minha filha", gritou ele, sua voz quebrando-se como madeira seca. "Apenas queime um pouco de incenso aos deuses. Apenas isso. Pense em seu filho." As lágrimas corriam por seu rosto enrugado enquanto ele se prostrava diante dos soldados, oferecendo ouro, terras, qualquer coisa que pudesse comprar a liberdade de sua única filha. Mas Perpétua, com o bebê ainda no peito, olhou para o pai com uma tristeza infinita nos olhos e sussurrou: "Pai, você vê esta vasilha aqui? Pode chamá-la por outro nome que não seja vasilha? Também eu não posso me chamar por outro nome que não seja cristã." Naquele mesmo dia, em uma parte muito diferente da cidade, onde o cheiro de esgoto misturava-se com os vapores das oficinas de curtume, soldados arrancaram Felicidade de seu trabalho nas cozinhas. Sua barriga já mostrava claramente a criança que crescia em seu ventre, e suas mãos, ainda sujas da massa que amassava, foram amarradas às pressas com cordas ásperas que arranharam sua pele delicada. Não havia pai para suplicar por ela, nem ouro para oferecer como resgate. Apenas outros escravos olhando com terror e compaixão, enquanto ela era arrastada pelas ruas de pedra, seus pés descalços escorregando nas poças de lama e dejetos que se acumulavam entre as casas mais pobres. A prisão foi um mergulho na escuridão absoluta.
As celas subterrâneas de Cartago eram buracos escavados na rocha viva, onde a luz do sol jamais penetrava e o ar circulava apenas através de pequenas aberturas que mais pareciam cicatrizes na pedra. O cheiro era indescritível, uma mistura de urina, fezes, vômito e o odor doce e enjoativo da carne em decomposição. As paredes úmidas escorriam uma substância viscosa que ninguém ousava identificar, e o solo era uma pasta pegajosa de lama, sangue seco e dejetos humanos. Ratos do tamanho de gatos circulavam livremente, seus olhos vermelhos brilhando na escuridão como pequenas brasas malignas. Perpétua, acostumada aos lençóis de linho e aos banhos perfumados, sentiu seu corpo rebelar-se violentamente contra aquelas condições. Suas unhas, antes cuidadosamente aparadas e pintadas, quebraram-se ao arranhar as paredes, na tentativa de encontrar uma posição onde pudesse descansar. Sua pele, mimada por anos de cuidados, começou a desenvolver feridas que ardiam como fogo quando o suor salgado as tocava. Os cabelos sedosos que suas escravas penteavam diariamente com óleos perfumados tornaram-se uma massa emaranhada e suja que atraía moscas e outros insetos. Mas mesmo assim, mesmo quando seu corpo começou a definhar e sua beleza a murchar, como flor sem água, seus lábios continuavam a mover-se em oração silenciosa. Felicidade sofria de maneira diferente, mas não menos intensa. Seu corpo, já debilitado pela gravidez e pelos anos de trabalho pesado, não conseguia processar a pouca comida que lhes era oferecida. Pedaços de pão mofado e água suja que mais parecia lama. Suas pernas incharam tanto que mal conseguia se mover, e a criança em seu ventre parecia se debater constantemente, como se também quisesse escapar daquele lugar de horror. Suas mãos, acostumadas ao trabalho duro, desenvolveram feridas profundas quando tentou cavar um buraco na parede, para ter onde se apoiar. O sangue que escorria de seus dedos misturava-se com as lágrimas que não conseguia conter, criando pequenos riachos rosados que se perdiam na escuridão do chão. Mas era à noite que o verdadeiro tormento começava. O frio da pedra penetrava em seus ossos como milhares de agulhas geladas, fazendo seus dentes baterem com tanta força que o som ecoava pelas celas como uma sinistra percussão. Os gemidos e gritos dos outros prisioneiros criavam uma sinfonia infernal que tornava o sono impossível. Homens enlouquecidos pela dor e pelo desespero gritavam obscenidades, mulheres choravam pelos filhos que nunca mais veriam, e crianças, sim, havia crianças naquelas masmorras, soluçavam até que suas vozes se transformavam em sussurros roucos. Foi nessa escuridão absoluta que algo extraordinário aconteceu. Perpétua e Felicidade, duas mulheres que jamais teriam se encontrado em outras circunstâncias, tornaram-se irmãs de uma forma que transcendia qualquer laço sanguíneo. Quando Perpétua tremeu de frio, Felicidade ofereceu-lhe o pouco calor de seu corpo. Quando Felicidade sentiu as dores do parto se aproximando, Perpétua segurou suas mãos e sussurrou palavras de encorajamento. Juntas, criaram um pequeno oásis de humanidade em meio àquele deserto de crueldade. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. Esta verdade tornou-se evidente quando Perpétua começou a ter visões. Em meio à fome e à sede, ela via jardins paradisíacos onde corriam rios de água cristalina. No meio da escuridão mais profunda, contemplava luzes que não vinham do sol, mas de uma fonte que ela mal conseguia compreender. Suas palavras, quando descrevia essas visões para a Felicidade, soavam como poesia antiga, carregadas de imagens que faziam até mesmo os guardas mais duros pararem para ouvir. Vi uma escada de bronze, sussurrava ela, sua voz rouca, mas ainda musical. Tão alta que tocava o céu, mas tão estreita que apenas uma pessoa poderia subir por vez. Nas laterais da escada estavam fixas todo tipo de instrumentos de ferro. Espadas, lanças, ganchos, punhais, de modo que se alguém subisse descuidadamente ou sem olhar para cima, seria dilacerado, e sua carne ficaria grudada nos instrumentos. De ferro. Suas palavras pintavam quadros tão vívidos que Felicidade podia quase ver aquela escada celestial,
quase sentir o metal frio sob seus pés descalços. O padre Saturos, que havia sido capturado alguns dias depois delas, trouxe uma presença que transformou completamente a atmosfera daquela prisão imunda. Sua voz, quando conduzia as orações matinais, ecoava pelas paredes de pedra com uma reverência que fazia até mesmo os prisioneiros não cristãos se calarem em respeito. Ele havia perdido muito peso, seus ossos proeminentes criando sombras profundas em seu rosto. Mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que parecia iluminar a escuridão ao redor. Quando impunha as mãos sobre os doentes e feridos, algo inexplicável acontecia. Não curas milagrosas, mas uma paz que descia sobre o sofrimento como óleo sobre feridas abertas. Os dias se arrastavam como séculos. A única maneira de medir o tempo era através dos momentos em que pequenos raios de luz conseguiam se infiltrar pelas frestas das paredes, criando faixas douradas que dançavam brevemente sobre o horror antes de desaparecerem novamente. Era nesses momentos que Perpétua conseguia ver claramente o rosto de Felicidade. Mais magro a cada dia, mas ainda iluminado por uma serenidade que desafiava toda a lógica. Os lábios da jovem escrava moviam-se constantemente em oração silenciosa, e suas mãos, quando não estavam segurando o ventre que crescia, traçavam pequenas cruzes no ar ou sobre as feridas de outros prisioneiros. O parto de Felicidade aconteceu numa noite em que a temperatura despencou tanto que o vapor de suas respirações ficava visível como pequenas nuvens fantasmagóricas. As dores começaram como ondas suaves, mas logo se transformaram em maremotos de agonia que faziam seu corpo inteiro convulsionar. Perpétua segurou suas mãos com tanta força que suas unhas deixaram marcas permanentes na pele da amiga, enquanto sussurrava orações e palavras de encorajamento que se misturavam com os gemidos de dor. O bebê nasceu numa poça de sangue e líquido amniótico que imediatamente se misturou com a sujeira do chão. Mas quando o pequeno corpo foi limpo com farrapos de tecido rasgado das próprias roupas das mulheres, revelou-se uma criança perfeita, cujos pulmões saudáveis encheram a prisão com um choro que soou como música celestial. Mas a alegria durou apenas algumas horas. As leis romanas eram claras. Mulheres grávidas não podiam ser executadas, mas uma vez que a criança nascesse, nada mais as protegia. Uma família cristã se ofereceu para adotar o bebê, e na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol começaram a filtrar através das frestas, uma mulher de meia-idade com olhos gentis e mãos trêmulas veio buscar a criança. O momento da separação foi indescritível. Felicidade segurou o filho contra o peito por alguns minutos eternos, respirando o cheiro doce de sua pele nova, sentindo o calor pequeno e perfeito de seu corpo, ouvindo os pequenos ruídos que fazia ao respirar. Quando finalmente o entregou, foi como se uma parte de sua alma fosse arrancada, deixando um vazio que doía mais do que qualquer ferida física. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. Esta verdade tornou-se clara quando as autoridades romanas perceberam que a prisão não havia quebrado o espírito daqueles cristãos. Se alguma coisa, o sofrimento compartilhado havia fortalecido sua fé de maneiras que desafiavam toda a compreensão. Suas orações se tornaram mais intensas, suas canções mais belas, sua união mais forte. Outros prisioneiros, mesmo aqueles condenados por crimes comuns, começaram a se converter ao ouvir suas palavras e testemunhar sua paz em meio ao sofrimento. Foi então que a decisão foi tomada nos corredores de mármore do palácio do governador. Eles seriam enviados para a arena. A notícia chegou até eles através de um guarda que mal conseguia olhá-los nos olhos, sua voz tremendo quando anunciou que em 3 dias seriam levados para o anfiteatro para enfrentar as feras. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer grito. Perpétua fechou os olhos e viu novamente a escada de bronze de sua visão, agora compreendendo que estava prestes a subir seus degraus ensanguentados. Felicidade segurou o peito, onde ainda sentia a ausência de seu filho, e sussurrou uma oração de gratidão por ele estar em segurança. A preparação para a morte começou imediatamente.
Não uma preparação física, seus corpos já estavam além de qualquer recuperação, mas uma preparação espiritual que transformou aqueles últimos dias em algo sagrado. Satúrus conduziu longas sessões de oração, onde suas vozes se erguiam em harmonia, criando ecos que pareciam tocar o próprio céu. Eles compartilharam memórias de suas vidas passadas, confessaram seus medos e esperanças, e se perdoaram mutuamente por qualquer palavra dura ou momento de fraqueza durante o cativeiro. Perpétua escreveu cartas mentais para seu filho, palavras que jamais poderia pronunciar, mas que gravou em seu coração com a esperança de que algum dia, de alguma forma, ele pudesse conhecê-las. Falou sobre o jardim de sua casa, sobre o cheiro das rosas que ela queria que ele lembrasse, sobre os livros que gostaria de ter lido para ele, sobre os valores que esperava que ele aprendesse, mesmo sem sua presença. Suas palavras, quando as compartilhava com felicidade, eram como poemas de despedida que fluíam diretamente de sua alma. Felicidade, por sua vez, teceu orações como mantras para seu filho recém-nascido. Pediu a Deus que o protegesse, que o fizesse crescer forte e justo, que nunca deixasse que ele se esquecesse de que havia uma mãe que o amou tanto que preferiu morrer a negar sua fé. Suas lágrimas, quando caíam, eram simultaneamente de tristeza, pela separação, e de alegria pela certeza de que ele estaria seguro. O último dia chegou com uma claridade brutal, que parecia zombar de sua situação. O sol nasceu vermelho como sangue, tingindo as paredes da prisão com tonalidades que presagiavam o que estava por vir. Os guardas chegaram cedo, suas faces mais sombrias do que o usual, carregando algemas novas que brilhavam como joias macabras. Quando abriram as portas das celas, uma lufada de ar fresco entrou, trazendo consigo o cheiro de grama e flores que cresciam nos jardins da cidade, um lembrete cruel de um mundo que eles não mais pertenciam. O caminho até a arena foi uma via sacra, de humilhação e dor. As ruas estavam lotadas de pessoas que gritavam insultos, cuspiam e atiravam pedras e dejetos. Alguns rostos mostravam curiosidade mórbida, outros prazer sádico, mas aqui e ali podiam ser vistos olhos cheios de lágrimas, cristãos secretos que não ousavam se revelar, mas que sofriam silenciosamente ao ver seus irmãos de fé sendo levados para a morte. O barulho era ensurdecedor. Gritos, risos, insultos em latim, grego e nas línguas locais se misturando numa cacofonia que parecia vir diretamente do inferno. Perpétua caminhava com a cabeça erguida, seus olhos fixos em algum ponto além da multidão, como se pudesse ver algo que mais ninguém conseguia. Seus pés feridos e sangrentos deixavam pequenas pegadas vermelhas no pavimento de pedra, mas ela não parecia sentir dor. Ao seu lado, Felicidade tremia visivelmente, não de medo, mas do esforço de manter-se em pé após o parto recente e meses de desnutrição. Suas mãos estavam entrelaçadas com as de Perpétua, e juntas formavam uma imagem de dignidade que contrastava drasticamente com a selvageria ao seu redor. Quando chegaram ao anfiteatro, o rugido da multidão dentro da arena podia ser ouvido a quilômetros de distância. 20.000 pessoas haviam se reunido para assistir ao espetáculo, seus gritos criando uma reverberação que fazia o próprio solo vibrar. O cheiro de suor, comida fermentada, urina e excitação humana criava uma atmosfera tóxica que fazia até mesmo os guardas experientes tamparem o nariz. Vendedores ambulantes circulavam pelas arquibancadas oferecendo comida, bebida e pequenos objetos de recordação do evento que estava prestes a acontecer. Nas celas subterrâneas da arena, onde os gladiadores normalmente se preparavam para a luta, os cristãos foram deixados para contemplar seus últimos momentos de vida. O lugar era um labirinto de corredores estreitos e câmaras abafadas, onde o som dos animais famintos ecoava constantemente. Rugidos de leões, rosnados de leopardos e o som ainda mais terrível do silêncio que às vezes se fazia quando as feras paravam para ouvir vozes humanas se aproximando. O cheiro de carne crua misturava-se com o odor dos animais e criava uma atmosfera que fazia o estômago revirar. Foi ali, naquelas últimas horas, que Perpétua teve sua visão final. Ela viu-se transformada em homem, lutando contra um egípcio,
de aparência terrível numa arena celestial, enquanto uma multidão de anjos a encorajava. Na visão, ela vencia a luta e recebia um ramo dourado como prêmio, compreendendo então que sua verdadeira batalha não seria contra animais selvagens, mas contra o próprio mal que tentava destruir sua alma. Quando acordou dessa visão, seus olhos brilhavam com uma paz tão profunda que até mesmo os guardas mais endurecidos se sentiram tocados por algo que não conseguiam compreender. O momento chegou quando as trombetas soaram e as portas de ferro se abriram com um rangido que ecoou por toda a estrutura. A luz do sol da tarde entrou como uma lança dourada, momentaneamente cegando-os após tantos meses na escuridão. O barulho da multidão os atingiu como uma onda física, fazendo seus ouvidos doerem e seus corpos tremerem. Mas quando seus olhos se ajustaram à luz, viram algo que jamais esqueceriam. 20.000 rostos humanos transformados pela sede de sangue em máscaras demoníacas, gritando por sua morte com uma intensidade que desafiava qualquer compreensão sobre a natureza humana. Perpétua entrou na arena primeiro, seus passos firmes apesar da fraqueza física. Sua túnica, já reduzida a farrapos, tremulava na brisa da tarde como uma bandeira de rendição, mas sua postura era de vitória. Atrás dela, Felicidade caminhava com dificuldade, suas pernas ainda fracas do parto, mas seus olhos iluminados pela mesma luz sobrenatural que brilhava no rosto da amiga. Saturos e os outros cristãos os seguiam formando uma pequena procissão de fé em meio àquele circo de horrores. O prefeito da arena, um homem gordo e pomposo chamado Hilarianos, estava sentado numa tribuna de mármore decorada com ouro e púrpura. Seus dedos cobertos de anéis preciosos brilhavam ao sol, enquanto fazia gestos dramáticos para a multidão, como um diretor conduzindo uma sinfonia de crueldade. Ao seu lado, numa cadeira menor, mas igualmente ornamentada, estava o próprio pai, de Perpétua, que havia conseguido permissão especial para assistir ao que esperava ser a rendição de sua filha no último momento. "Perpétua!" gritou o velho homem, sua voz quebrando-se de emoção. "Minha filha querida, ainda há tempo. Apenas queime um pouco de incenso. Pense em mim, seu pai que te ama. Pense em seu filho que precisa de você." Suas lágrimas caíam como chuva sobre suas vestes de luto, e seus braços estendidos tremiam com o desespero de um homem que via sua única filha escolher a morte sobre a vida. A multidão silenciou momentaneamente, tocada pelo drama humano que se desenrolava diante de seus olhos. Perpétua olhou para o pai com uma tristeza infinita, mas sua voz, quando respondeu, soou clara e firme por toda a arena. "Pai, você vê, esta vasilha aqui ao meu lado. Pode chamá-la por outro nome que não seja vasilha. Também eu não posso me chamar por outro nome que não seja cristã." Suas palavras ecoaram pelas arquibancadas como uma declaração que transcendia qualquer argumentação humana. E o pai desabou em sua cadeira como se tivesse recebido um golpe físico. Foi então que as portas dos estábulos se abriram com um estrondo metálico que fez toda a estrutura tremer. O som que emergiu das profundezas daqueles corredores escuros era primitivo e terrível. O rugido de predadores que haviam sido mantidos em jejum por dias, agitados por varas pontiagudas e torturados até ficarem loucos de fome e raiva. Primeiro, apareceram os leopardos, seus corpos esguios movendo-se com uma graça letal que hipnotizava e aterrorizava ao mesmo tempo. Suas pelagens douradas manchadas de negro brilhavam ao sol como joias vivas, mas seus olhos amarelos continham apenas fome e instinto assassino. Atrás deles vieram os ursos, criaturas massivas cujas patas deixavam marcas profundas na areia da arena. Seus pelos escuros estavam emaranhados e sujos, e de suas bocas abertas pingava uma saliva espessa que se misturava com rugidos que faziam o próprio ar vibrar. Por último, como se fossem os reis daquele reino de horrores, chegaram os leões, magníficos e terríficos, suas jubas douradas ondulando como chamas ao vento, seus corpos musculosos movendo-se com uma autoridade que silenciou até mesmo a multidão mais sedenta de sangue. O contraste era cinematográfico e cruel. De um lado, as feras em toda sua glória selvagem, músculos tensos sob peles reluzentes, garras afiadas como lâminas,
presas que brilhavam como marfim polido. Do outro, 5 seres humanos esquálidos, suas roupas em farrapos, corpos enfraquecidos por meses de cárcere, mas com olhos que brilhavam com uma luz que não pertencia a este mundo. Era David contra Golias, multiplicado por 1000, a fragilidade humana enfrentando a força bruta da natureza, a fé confrontando a morte em sua forma mais primitiva e terrível. Mas algo extraordinário aconteceu. Quando os animais se aproximaram, farejando o ar e avaliando suas presas, Perpétua e Felicidade não correram, não gritaram, não se prostraram em súplica. Em vez disso, ajoelharam-se na areia quente e começaram a orar, suas vozes se unindo numa harmonia que cortou o silêncio da arena como uma espada de luz. Suas palavras, embora sussurradas, pareciam ecoar mais alto do que os rugidos das feras, criando uma atmosfera sobrenatural que fez até mesmo os animais hesitarem. A multidão, que esperava gritos de terror e súplicas por misericórdia, encontrou-se diante de algo que não conseguia compreender. O silêncio que se fez na arena era mais profundo do que qualquer rugido, mais penetrante do que qualquer grito de dor. 20.000 pessoas seguraram a respiração enquanto observavam 2 mulheres frágeis enfrentarem a morte com uma dignidade que transformava o espetáculo de crueldade em algo sagrado e perturbador. Os leopardos foram os primeiros a atacar, seus corpos esguios saltando através do ar, com uma precisão letal que falava de milhões de anos de evolução predatória. Mas mesmo quando suas garras encontraram carne humana, mesmo quando o som de tecido e pele se rasgando ecoou pela arena, as vozes de Perpétua e Felicidade continuaram a se elevar em oração. Não eram gritos de agonia, mas cânticos de esperança que desafiavam toda a lógica humana. Suas mãos, mesmo enquanto tentavam se proteger instintivamente, traçavam pequenas cruzes no ar, abençoando não apenas a si mesmas, mas também as criaturas que as atacavam. O sangue começou a manchar a areia dourada, criando padrões abstratos que pareciam falar de mistérios antigos. Mas era um sangue diferente, não o líquido escuro do medo e do desespero, mas algo que brilhava sob a luz do sol como vinho consagrado, carregando consigo uma dignidade que transformava cada gota em testemunho de fé inabalável. Quando as feras provaram daquele sangue, algo mudou em seus comportamentos. Os ataques se tornaram menos selvagens, quase hesitantes, como se mesmo os instintos animais reconhecessem estar diante de algo sagrado. Felicidade, cujo corpo ainda carregava as marcas do parto recente, encontrou forças que não sabia possuir. Quando um urso massivo se aproximou, suas pequenas mãos se estenderam não em defesa, mas em bênção, como se estivesse abençoando um filho em vez de enfrentar um instrumento de morte. Suas palavras, quando conseguia pronunciá-las entre os ataques, eram de perdão. Perdão para os animais que seguiam apenas sua natureza. Perdão para a multidão que se divertia com seu sofrimento. Perdão até mesmo para os imperadores que ordenaram sua execução. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna, e essa verdade irradiava de cada poro de sua pele ferida. Perpétua, mesmo quando as presas de um leão encontraram sua garganta, manteve os olhos abertos e fixos no céu. Sua visão final não foi da arena ensanguentada, ou da multidão sedenta de espetáculo, mas da escada dourada de seus sonhos, agora tão próxima que podia tocar seus degraus com os dedos. A dor física tornou-se secundária diante da proximidade daquela realização espiritual que havia guiado seus últimos meses de vida. Suas últimas palavras, sussurradas com voz cada vez mais fraca, foram uma oração de gratidão. Gratidão pela oportunidade de testemunhar sua fé. Gratidão pela amizade de Felicidade. Gratidão até mesmo pelo sofrimento que havia purificado sua alma como ouro no fogo. O espetáculo, que deveria durar horas, terminou em minutos. As feras, depois de um ataque inicial violento, pareceram perder o interesse, como se a ausência de medo e desespero em suas vítimas tivesse removido o prazer da caça. Ficaram paradas ao redor dos corpos, lambendo feridas com uma gentileza quase maternal, suas línguas ásperas limpando o sangue com cuidados que lembravam mais cães domésticos do que predadores selvagens. A multidão
frustrada pela brevidade do espetáculo e perturbada pela atmosfera sobrenatural que havia se instalado na arena, começou a murmurar inquieta. Foi então que aconteceu algo que nenhuma crônica oficial registraria, mas que ficaria gravado para sempre na memória daqueles que presenciaram. Uma luz dourada começou a se formar ao redor dos corpos das mártires. Uma luminosidade suave, que não vinha do sol, mas de alguma fonte interna que desafiava qualquer explicação natural. Os próprios animais recuaram diante dessa luz, seus olhos refletindo não mais fome ou agressividade, mas algo próximo ao respeito. O silêncio na arena tornou-se absoluto, quebrado apenas pelo som do vento que soprava através das arquibancadas como um suspiro celestial. Hilarianos, o prefeito da arena que havia orquestrado o espetáculo, encontrou-se incapaz de pronunciar as palavras tradicionais que encerravam a execução. Suas mãos, normalmente firmes ao fazer gestos grandiosos, tremiam incontrolavelmente, e seu rosto, bronzeado pelo sol africano, havia adquirido uma palidez cadavérica. Ao seu lado, o pai de Perpétua chorava silenciosamente, suas lágrimas caindo como chuva sobre suas vestes de luto, mas eram lágrimas diferentes agora, não apenas de perda, mas de uma compreensão nebulosa de que sua filha havia conquistado algo que ele jamais poderia entender completamente. Os corpos foram recolhidos por cristãos corajosos que se arriscaram a se identificar publicamente, envolvidos em lençóis brancos que imediatamente se tornaram relíquias preciosas. O sangue que havia manchado a areia foi cuidadosamente coletado em pequenos frascos de vidro, pois já corria o rumor de que possuía propriedades milagrosas. Aqueles que tocaram os corpos relataram uma sensação de paz que permaneceu com eles por dias, e alguns juraram ter sentido um calor sobrenatural emanando da pele já fria das mártires. O enterro aconteceu numa catacumba secreta, nos arredores de Cartago, numa cerimônia simples mas profundamente comovente, que reuniu centenas de cristãos que emergiram das sombras para prestar suas últimas homenagens. O cheiro de incenso misturava-se com o aroma de flores silvestres que haviam sido coletadas nos campos ao redor da cidade, criando uma atmosfera de celebração em meio à tristeza. Os túmulos foram marcados com símbolos discretos, mas significativos. Peixes, âncoras, ramos de oliveira, que falavam de esperança e ressurreição para aqueles que sabiam lê-los. Mas a verdadeira medida do impacto de suas mortes não se encontrava nos rituais fúnebres, mas nas mudanças que começaram a ocorrer em toda a província africana. Conversões ao cristianismo aumentaram dramaticamente, não apenas entre os pobres e escravos, mas também entre membros da aristocracia romana que haviam testemunhado algo na arena que desafiava suas compreensões sobre vida, morte e divindade. Soldados que haviam participado da prisão e execução das mártires começaram a questionar suas ordens, e alguns eventualmente abandonaram o exército para se juntarem às comunidades cristãs clandestinas. As histórias de Perpétua e Felicidade espalharam-se como fogo por todo o império, carregadas por mercadores, soldados e viajantes que haviam presenciado ou ouvido relatos do que acontecera em Cartago. Cada narrativa adicionava novos detalhes, algumas vezes exagerados, outras vezes diminuídos, mas sempre preservando o núcleo essencial. Duas mulheres de origens completamente diferentes haviam encontrado na fé uma força maior do que qualquer poder terreno, uma dignidade que nem a tortura nem a morte podiam destruir. Dentro das comunidades cristãs, seus nomes tornaram-se sinônimos de coragem e perseverança. Mães contavam suas histórias para filhas como exemplos de força feminina e fidelidade religiosa. Padres usavam seus exemplos em sermões sobre a natureza transformadora da fé verdadeira. Artistas começaram a criar representações de sua paixão e morte, pinturas e esculturas que capturavam não a violência de seus fins, mas a serenidade sobrenatural que haviam demonstrado diante do sofrimento. Mesmo entre os não-cristãos, suas histórias provocavam inquietação e reflexão. Filósofos romanos debatiam sobre a natureza de uma fé que poderia transformar a dor em paz, o terror em tranquilidade. Alguns escreveram tratados tentando explicar racionalmente o que haviam presenciado, mas suas palavras
sempre falhavam em capturar completamente a essência daquele mistério que havia se desenrolado na arena ensanguentada. Os anos passaram, mas as memórias permaneceram vivas. O próprio anfiteatro de Cartago começou a ser evitado por muitos, não por superstição, mas por uma sensação inexplicável de que algo sagrado havia sido profanado ali. Gladiadores relatavam sensações estranhas quando pisavam na areia, onde o sangue das mártires havia sido derramado. Alguns falavam de visões, outros de uma paz inexplicável que os fazia questionar sua participação nos jogos violentos. O filho de Perpétua, criado pela família cristã que o havia adotado, cresceu ouvindo histórias sobre a mãe que havia escolhido a morte sobre a negação de sua fé. Quando se tornou homem, dedicou sua vida ao serviço da igreja, construindo orfanatos e hospitais que levavam o nome de sua mãe. Seu rosto, segundo aqueles que o conheceram, carregava uma semelhança impressionante com Perpétua, especialmente nos olhos, que brilhavam com a mesma luz serena que havia caracterizado os últimos dias dela. A filha de Felicidade, adotada por uma família de comerciantes cristãos, tornou-se uma das primeiras diaconisas oficiais da Igreja Africana. Sua vida foi dedicada ao cuidado de mulheres grávidas e mães solteiras, como se carregasse em seu DNA a compaixão que havia caracterizado sua mãe biológica. Ela nunca soube os detalhes exatos de como sua mãe havia morrido, mas carregava dentro de si uma certeza inexplicável de que Felicidade havia encontrado a paz que buscava. Décadas depois, quando o imperador Constantino legalizou o cristianismo em todo o império, uma das primeiras igrejas construídas oficialmente em Cartago foi dedicada à memória de Perpétua e Felicidade. O local escolhido foi próximo ao antigo anfiteatro, numa declaração simbólica de que o amor havia triunfado sobre a violência, a fé sobre a perseguição. A igreja tornou-se um local de peregrinação, visitado por fiéis de todo o mundo conhecido que vinham buscar inspiração nas histórias das duas mulheres que haviam transformado uma arena de morte num palco de testemunho eterno. Séculos se passaram. Impérios caíram e se ergueram. Mas os nomes de Perpétua e Felicidade permaneceram gravados não apenas na pedra das igrejas, mas na consciência coletiva da humanidade. Suas histórias foram traduzidas para dezenas de idiomas, adaptadas para diferentes culturas, mas sempre preservando o núcleo essencial de sua mensagem: que existe algo na alma humana que transcende todas as circunstâncias externas, uma dignidade que nem a pobreza nem a riqueza podem conferir ou remover, uma força que nem a tortura nem a morte conseguem quebrar. Seus legados continuaram a se multiplicar através dos séculos como ondas concêntricas que se expandem infinitamente a partir de uma pedra atirada na água. Hospitais foram construídos em seus nomes, oferecendo cuidado médico aos mais necessitados. Escolas foram fundadas sob suas invocações, educando gerações de crianças nos valores de coragem e compaixão. Movimentos sociais adotaram seus exemplos como inspiração para lutas por justiça e igualdade. Até mesmo em tempos modernos, quando a perseguição religiosa assume formas mais sutis, mas não menos reais, suas histórias continuam a oferecer força e orientação. A beleza final de suas trajetórias reside na síntese impossível que conseguiram realizar. Foram simultaneamente completamente humanas e transcendentalmente divinas, totalmente femininas e universalmente relevantes, profundamente enraizadas em seu tempo e eternamente contemporâneas. Suas dores foram reais, seus medos tangíveis, suas lágrimas salgadas como as de qualquer mãe separada de seus filhos. Mas através dessas experiências intensamente humanas, tocaram algo que estava além da humanidade ordinária. O paradoxo final de suas vidas é que, ao escolherem a morte, encontraram a vida verdadeira. Ao aceitarem a separação de seus filhos, tornaram-se mães espirituais de milhões. Ao abraçarem a pobreza e a humilhação, adquiriram uma riqueza e dignidade que nenhum tesouro terreno poderia conferir. Ao serem devoradas por feras selvagens, domesticaram os instintos mais brutais da natureza humana e mostraram que o amor é mais forte do que a violência, a fé mais poderosa do que o
medo.